Imagine ter apenas 14 anos, caminhar todos os dias pelo mesmo trajeto, com a mochila nas costas, sentindo o calor do sol no rosto e acreditando que nada de ruim pode acontecer. Um caminho comum, cercado por rostos conhecidos, casas familiares, um lugar que deveria representar segurança. Agora imagine que esse mesmo caminho se torna o último registro da sua existência. Essa é a história de Tamires dos Santos Pereira. Uma adolescente comum, sem envolvimento com qualquer tipo de situação perigosa. O único erro dela foi acreditar que fazer o certo seria suficiente para protegê-la. Mas naquele lugar, a verdade não era proteção, era risco. Tamires vivia em Itinga, um bairro movimentado em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Um lugar cheio de vida, mas também marcado por desafios invisíveis para quem vê de fora. Entre ruas apertadas e rotinas agitadas, ela era conhecida por ser tranquila, reservada e gentil. A família sempre reforçava o quanto ela era uma menina cuidadosa. Inclusive, sua saúde exigia atenção. Ela tinha um problema cardíaco, o que tornava sua rotina ainda mais delicada. Sua vida girava em torno da escola, da casa e da convivência familiar. Nada além disso. Mas em certos lugares, o perigo não se apresenta de forma clara. Ele não tem rosto assustador. Às vezes ele se disfarça de alguém próximo, de alguém confiável. E para entender o que aconteceu com Tamires, é preciso entender o ambiente ao redor dela. Em algumas comunidades, existe uma realidade paralela, onde regras próprias são impostas por grupos organizados. Um sistema onde decisões são tomadas fora da lei oficial. Um tipo de julgamento informal, sem defesa, sem garantias, sem saída. Um julgamento onde a sentença já está definida antes mesmo da pessoa chegar. Foi exatamente nesse cenário que o nome de Tamires surgiu. As investigações apontam que ela pode ter presenciado algo delicado, um episódio de violência doméstica envolvendo um homem chamado David Jesus Ferreira. Há indícios de que ela cogitou relatar o que viu, ou talvez alguém apenas suspeitou disso. E naquele ambiente, suspeita já é suficiente. Ali, falar a verdade pode ser interpretado como ameaça. David, apontado como o responsável por ordenar tudo, já estava preso no conjunto penal da Mata Escura. Mesmo assim, segundo as autoridades, isso não impediu que ele continuasse exercendo influência fora das grades. De dentro da unidade prisional, ele teria utilizado um aparelho clandestino para se comunicar e dar ordens. Para ele, Tamires representava um risco, e isso bastava. Na manhã de quinta-feira, 12 de março de 2026, tudo parecia normal. Tamires saiu de casa com seu uniforme escolar e seguiu para mais um dia de aula. Nada indicava que aquela rotina seria interrompida de forma tão abrupta. Por volta das 11h38, câmeras de segurança registraram ela caminhando ao lado de uma amiga. As imagens mostram uma cena comum, duas estudantes voltando para casa. Mas poucos minutos depois, tudo mudou. Quando a amiga seguiu por outro caminho, Tamires ficou sozinha. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. As imagens mostram que por volta das 11h45, ela muda de direção. Em vez de seguir para casa, ela vai no sentido oposto. Ela não parecia confusa, nem perdida. Ela apenas seguiu alguém. Esse alguém era Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como Farinha. Um homem de 37 anos que vivia próximo da família há cerca de uma década. Alguém que não despertava desconfiança. Por conhecer Rodrigo, Tamires não teve motivos para recuar. Ela confiou. E foi exatamente isso que a colocou em perigo. Segundo as investigações, ele teria conduzido a adolescente até um local isolado, onde outras pessoas já aguardavam. Era ali que aconteceria o chamado julgamento. Um ambiente fechado, sem qualquer possibilidade de defesa. Assim que chegou, Tamires teve seu celular tomado. O objetivo era verificar suas mensagens, ligações e qualquer indício de que ela tivesse compartilhado informações sobre o caso envolvendo David. Durante horas, ela foi submetida a uma situação de extremo medo e pressão. Mas ao que tudo indica, a decisão já estava tomada antes mesmo daquele momento.
Ela entrou naquele lugar como uma estudante comum e nunca mais saiu. Naquela mesma tarde, a ausência começou a ser percebida. O horário passou e Tamires não voltou para casa. Por volta das 16 horas, um detalhe chamou a atenção. Sua mochila foi encontrada abandonada em uma rua de Itinga. Tudo estava lá dentro: cadernos, materiais escolares, tudo, menos o celular. O aparelho já estava desligado desde pouco depois do meio-dia. Sem sinal, sem localização, sem respostas. O que começou como preocupação rapidamente se transformou em desespero. E enquanto a família iniciava as buscas, sem imaginar o que realmente havia acontecido, alguém envolvido diretamente em tudo isso já circulava livremente entre eles, observando, fingindo, acompanhando cada passo, como se também estivesse procurando por respostas. Mas ele já sabia de tudo. Os dias seguintes foram marcados por angústia. A notícia do desaparecimento de Tamires se espalhou rapidamente por Itinga. Amigos, familiares e moradores começaram uma busca intensa. Ruas foram percorridas, becos foram investigados e a esperança, mesmo frágil, ainda existia. Mototaxistas se uniram, moradores organizaram manifestações e vias chegaram a ser bloqueadas. A pressão aumentava e o caso começava a chamar atenção. Mas o que ninguém imaginava é que uma das pessoas mais próximas daquele cenário escondia um segredo perturbador. Rodrigo, o mesmo homem que havia sido visto por último com Tamires, estava presente nas buscas. Ele conversava com vizinhos, demonstrava preocupação, se colocava ao lado da família. Um comportamento que à primeira vista parecia solidário. Mas por trás disso, existia uma realidade completamente diferente. Durante 7 dias, a cidade de Lauro de Freitas viveu entre a esperança e o medo. Cada informação nova era analisada com cuidado. Cada pista poderia mudar tudo. Até que na manhã do dia 19 de março de 2026, tudo mudou. Um corpo foi encontrado em uma área isolada na região de Cagi e Caçanja, nos arredores de Salvador. O silêncio que tomou conta daquele momento foi diferente. Era o fim da esperança. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram uma cena que indicava um ato planejado. Havia sinais claros de que Tamires passou por momentos de extremo sofrimento antes de perder a vida. O laudo pericial apontou múltiplas lesões e confirmou que a causa da morte foi asfixia. Mas um detalhe chamou ainda mais a atenção dos investigadores. Próximo ao corpo, havia uma sacola plástica. Dentro dela, o uniforme escolar de Tamires, cuidadosamente dobrado. Esse elemento trouxe uma dimensão ainda mais inquietante ao caso. Não foi algo impulsivo, não foi desorganizado, foi pensado. Cada detalhe indicava que aquilo havia sido executado com frieza. As autoridades acreditam que o local onde o corpo foi encontrado não era o mesmo onde tudo aconteceu. A hipótese é de que ela tenha sido levada até ali posteriormente, numa tentativa de dificultar a investigação. Mas, mesmo assim, as peças começaram a se encaixar. Ainda no dia 19, Rodrigo foi localizado e detido nas proximidades da casa da vítima. A notícia se espalhou rapidamente e a reação da comunidade foi imediata. Indignados, moradores invadiram a residência dele e destruíram o local. A sensação de traição era forte demais. Alguém que conviveu por anos com a família, alguém que era visto como parte do cotidiano, havia desempenhado um papel central naquele crime. No dia seguinte, a justiça confirmou a prisão dele. Enquanto isso, dentro do sistema prisional, um novo mandado foi expedido contra David Jesus Ferreira, apontado como o responsável por ordenar a ação. Mesmo detido, ele continuava sendo investigado por influência externa. Mas o caso não termina aí. As autoridades seguem em busca de outros envolvidos. Pelo menos 3 pessoas teriam participado diretamente do chamado julgamento clandestino. A investigação continua ativa,
analisando evidências, buscando rastros e tentando recuperar informações que possam esclarecer completamente o que aconteceu. O celular de Tamires, até hoje, é uma peça-chave. A suspeita é de que ele tenha sido destruído ou escondido para apagar qualquer vestígio. A cidade de Lauro de Freitas declarou luto oficial. Autoridades prometeram respostas e reforçaram que esse tipo de prática não pode substituir a justiça legal. Mas, para a família, nenhuma medida é capaz de preencher o vazio deixado. A dor maior não é só a perda. É saber que tudo aconteceu a partir de uma quebra de confiança. Essa história expõe uma realidade difícil. Em alguns lugares, o medo ainda fala mais alto que a verdade. E quando isso acontece, pessoas inocentes acabam pagando um preço alto demais. Tamires tinha apenas 14 anos. Tinha sonhos, planos, uma vida inteira pela frente. Mas tudo foi interrompido por uma decisão tomada em um ambiente onde não existe defesa, não existe voz, não existe justiça. Hoje, o nome dela ecoa como um símbolo de alerta, um símbolo de uma realidade que precisa ser enfrentada. E talvez a pergunta mais difícil de todas seja essa: quantas outras histórias como essa ainda acontecem sem que ninguém fique sabendo? Enquanto a investigação continua e novas prisões podem acontecer a qualquer momento, o silêncio que tomou conta de Itinga não é mais o mesmo. Agora, ele carrega medo, mas também carrega a revolta e a esperança de que histórias como a de Tamires não se repitam. Se você chegou até aqui, é porque essa história também te marcou. Então aproveita agora e se inscreve no canal, porque eu trago casos reais como esse, com todos os detalhes que muita gente não mostra. Deixa seu comentário. Na sua opinião, qual foi a maior falha nesse caso? E não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo caso.